20 de outubro, Dia Mundial da Osteoporose. O objetivo da data é reforçar as informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença que causa enfraquecimento progressivo dos ossos e aumenta o risco de fraturas. Com a gente ao vivo, a Elaine de Azevedo, que é coordenadora da Comissão de Doenças Osteometabólicas e Osteoporose da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos a sua presença para levar informação para as pessoas e eu começo te perguntando o que é a osteoporose e quais as causas, doutora? Bom dia, Mirielle, bom dia aos seus espectadores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de reforçar esse alerta quanto à osteoporose. Bom, a osteoporose é uma doença crônica relacionada ao envelhecimento. É a doença que acomete o esqueleto mais frequente no mundo inteiro e ela está diretamente relacionada, como você falou, ao enfraquecimento dos ossos. Ela pode acometer homens e mulheres e normalmente ela é mais frequente a partir dos 50 anos nas mulheres e a partir dos 70 anos nos homens. Algumas coisas podem provocar a osteoporose. Uma delas é diretamente relacionada à perda de hormônios que as mulheres sofrem com a menopausa. Mas nós temos outras causas, principalmente relacionadas a hábitos de vida inadequados, como o sedentarismo, o uso em excesso de bebida alcoólica, o tabagismo. Então, tem uma série de coisas que vão influenciar na saúde dos ossos e tornar eles mais fracos e suscetíveis a fraturas. Doutora, quais sintomas, quais sinais devem acender o alerta para que a pessoa procure logo um especialista? Excelente pergunta, porque esse é um dos problemas da osteoporose. Ela é conhecida como uma doença silenciosa, ou seja, qualquer pessoa pode ter o problema e não sentir absolutamente nada, até que apareça o primeiro sinal desagradável, que seria a fratura. Essas fraturas são fraturas que a gente chama de fraturas por fragilidade, ou seja, aqueles ossos que quebram com trauma mínimo ou até sem trauma. Então, o ideal é que todas as mulheres, na época da menopausa, conversem com o seu ginecologista para, junto com o exame preventivo, por exemplo, da mamografia, que agora nós estamos no mês de outubro, o mês de alerta do câncer de mama, junto com a mamografia, ela faça também a primeira densitometria. E nos homens, esse exame também é indicado, mas por volta dos 70 anos de idade. Em outras situações, também a gente tem que recomendar a realização do exame. Então, pessoas que tratam de diabetes, pessoas que têm outras doenças crônicas como artrite reumatoide, pessoas que têm o uso de glicocorticoide, pessoas mais jovens, mulheres mais jovens que não estão mais menstruando. Então, são situações em que o clínico que acompanha essa pessoa e especialmente o ginecologista, que é o clínico da mulher, vão determinar o período mais adequado para realizar esse exame, que é a densitometria. A senhora já falou sobre algumas situações, alguns hábitos que podem agravar o quadro. Eu queria saber assim, o que a gente pode fazer para evitar a doença lá na frente e qual o tratamento? A gente fala sempre que a prevenção da osteoporose deve começar na infância e na adolescência. Se nós temos crianças saudáveis que consomem alimentos ricos em cálcio, e aí basicamente são os alimentos ricos em leite e derivados do leite, que praticam atividade física e que evitam aqueles hábitos inadequados, então procuram fazer atividade física, essas crianças vão construir ossos saudáveis e esses ossos saudáveis vão ser muito importantes no envelhecimento.
Então, sempre tentar prevenir na infância e na adolescência. Já no adulto, né, a partir dos 25, 30 anos de idade, continuar com esses hábitos saudáveis, sempre tentar procurar fazer atividade física e, se tiver alguma doença crônica, conversar com o seu médico para tentar entender se essa doença, de alguma forma, vai provocar algum impacto no esqueleto. Lembrando que, como a doença é silenciosa, num primeiro momento pode não ser nem lembrado dos ossos, mas lá na frente isso vai ser muito diferente. Em relação ao tratamento, nós sempre orientamos, então, alimentos ricos em cálcio, os suplementos com vitamina D, naquelas pessoas que não podem se expor ao sol, porque a associação cálcio e vitamina D são os alimentos para os ossos. E quando a doença é diagnosticada, nós temos hoje um arsenal muito grande de medicamentos que podem modificar a evolução da doença. Inclusive, doutora, a maior parte dos medicamentos é fornecida pelo SUS. Que bom, doutora. Muito obrigada pela sua presença, por todas as informações sobre esse tema. Ótima semana. Obrigada, Mirielle. Tchau, tchau.